Aí chegou lá, esperou a ex-mulher do Mike chegar em outro Uber. Quando ela entrou dentro, pediu pra ele passar a mala de um carro pro outro, que a mala é a mala pesada, que foi até Itatinga. A esposa de Maicon presa. Ela teria confessado ter participado da morte de Vitória e, além disso, denunciou a mãe de Maicon por envolvimento direto no crime. Um vídeo trouxe uma reviravolta bombástica no caso que chocou o Brasil. E essa notícia caiu como uma bomba e promete mudar completamente os rumos de todo este caso tão cruel e terrível, um dos mais chocantes que já aconteceu no Brasil. Esse vídeo que trago agora, ele realmente traz detalhes dessa revelação impactante. E é claro, gente, eu vou reagir a ele junto com vocês. Será que tudo isso é verdade? Então, sem mais delongas, bora para mais esse vídeo logo após a vinheta. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, taque o like para esse vídeo, é claro, né? Já deixa agora mesmo para você não esquecer posteriormente. Amados, eu trago novas informações que são tão fortes que ninguém esperava, claro, por essa reviravolta no caso Vitória. E eu quero colocar aqui para vocês, para nós ver se realmente é isso que está acontecendo. Então, bora reagir comigo agora. A transmissão com informações urgentes a respeito do caso Vitória. Agora há pouco, uma nova bomba acaba de chegar diretamente de Cajamar. Após a esposa do Maicon ter sido pressionada, novas revelações muito fortes chegam a respeito desse caso. Afinal, a esposa do Maicon e a mãe dele agiram juntas? Ela traz revelações que soam como confissões e há agora, o pedido para que ocorram novas prisões a qualquer momento. A gente vai trazer para você também como é que está o Maicon na cadeia após esse tempo todo, as informações que chegam diretamente de Cajamar e, claro, como é que a família da Vitória está vendo essa nova fase da investigação. Afinal, como a gente já tinha dito na semana passada, existia uma expectativa para que no início dessa semana se iniciasse uma nova fase da investigação e até 4 pessoas poderiam ser presas. A polícia já tinha, inclusive, informações a respeito dessas 4 pessoas, só que agora, com essa informação dada pela esposa do Maicon, que estava sumida até então, a gente não tinha informações a respeito dela nessas últimas semanas, mas agora, com essa novidade, esse detalhe que ela traz, ela não só complica a própria mãe do Maicon, como também complica outras pessoas ao redor dessa investigação, trazendo na gente uma dúvida e também uma tristeza muito grande da forma como tudo isso acabou acontecendo. Na sua opinião, a família da Vitória tem realmente ali agora essa justiça, já que a família do Maicon parece que aos poucos, conforme o tempo está passando, está se entregando? Como é que essa história começa? Você se lembra que há mais ou menos uma semana, alguns dias, a mãe do Maicon, ela esteve na penitenciária de Guarulhos, em São Paulo, para conversar com o filho. Desde que o Maicon ele foi preso, gente, ele foi abandonado, tanto pela própria esposa, como também pela própria mãe. A partir do momento em que a mãe do Maicon, ela vai ali para conversar com o filho, ele tem uma briga muito severa, muito séria com essa mãe. Ele começa a discutir ali com essa mãe e todas as pessoas que estavam a acompanhar essa discussão, elas começam a entender que realmente, ao que tudo indicava, ao que tudo estava acontecendo de fato, essa mulher, essa mãe, ela poderia sim ter algo a acrescentar no sentido de ser uma possível pessoa a ser culpada por tudo que estava acontecendo. Inclusive, agentes penitenciários que flagraram, ouviram o encontro do Maicon com a sua mãe, chegaram a dizer que ele teria falado que ela sabia muito bem o que estava acontecendo e que na hora que ela dizia ali com o filho que nada sabia, estava se fazendo de besta. O Maicon, gente, ele ficou muito irritado pelo fato da mãe dele, durante todo esse processo, durante todo esse tempo, não ter ido até a penitenciária. Ele se sentiu abandonado. E para a gente entender também um pouco desse abandono, é preciso resgatar aquele momento em que a testemunha diz que o Maicon é o principal suspeito, flagra o carro do Maicon rondando ali a região onde estava a Vitória, flagra também o que seria uma segunda pessoa dentro desse carro,
E essa testemunha, ela acaba sendo, né, gente, responsável justamente pela prisão do Michael. Mas logo na sequência, quando o Michael é preso, aquela confissão polêmica, né, que foi escrita, o Michael depois, quando conversa com seus advogados, ele diz, né, que só confessou tudo aquilo porque os delegados do caso tinham dito, né, que a esposa e a mãe dele seriam culpadas, né, haveria provas, né, de que elas teriam alguma participação em relação a esse caso. Então ele confessa, né, já tentando, de certa forma, né, proteger essas duas mulheres que para ele eram importantes. Então quando ele se joga aos leões para, né, defender a esposa e também defender a mãe, ele esperava, no mínimo, né, que tivesse ali algum tipo de afeto. Ele já sabia que alguém, peixe grande, né, de Cajamar, iria defendê-lo. Tanto é que ele tem 3 advogados. Ninguém acredita, né, que é a própria família do Michael, que é uma família simples, pobre, né, trabalha com abate de porcos, teria dinheiro para contratar 3 advogados. Nem eu tenho. Quem é que tem dinheiro para contratar 3 advogados? Advogados criminais, gente, que são caríssimos. Imagina então 3. Seria impossível para essa família. Então ele já sabia que alguém ia defendê-lo, mas o que deixou ele muito chateado foi o fato, né, dessa falta de carinho, essa falta de apoio justamente das pessoas que ele defendeu. Já conforme essas informações foram se denotando, né, e ganhando a repercussão de diversos, né, veículos de comunicação, ficou cada vez mais claro que, né, o Michael, ele teve, né, de alguma maneira, participação, né, ajuda. A própria polícia, quando ela faz, né, ali a sua primeira manifestação, a sua primeira fala diante, né, do Ministério Público, fala, né, que estava prendendo o Michael naquele instante, mas que uma nova fase da investigação, ela traria ali respostas para muitas perguntas que estavam abertas, né? E que respostas e perguntas são essas? Afinal, teria capacidade o Michael, né, de agir de maneira solitária diante daquele momento? A própria polícia, com o tempo, começou a dizer que, assim como a gente, que não. E começaram, né, a ir atrás da esposa do Michael. E aí, a esposa do Michael, ela se complicou. Primeira complicação da esposa do Michael. No dia em que esse crime terrível que abalou Cajamar e abala o Brasil aconteceu, nesse dia em que tudo, infelizmente, ocorreu, essa mulher, ela, no primeiro momento, a esposa do Michael, ela disse que ele estava com ela. Logo na sequência, ela disse que não, que estava com ela até determinado horário, até 11 e pouquinho da noite, mas que no exato momento, né, do possível rapto e posteriormente, no que veio a ser o assassinato da Vitória, que ela não estava, né, com o Michael. Isso já trouxe ali, né, para a polícia uma dúvida atrás da orelha em relação, né, ao papel dessa mulher. Afinal, se ela estava com um companheiro que estava sendo naquele momento acusado de um crime, é algo muito sério, né, gente? Se você namora alguém ou tem alguém, você vai tentar dizer a informação mais precisa possível, não ficar voltando atrás em uma informação crucial. Afinal, o Michael estava ou não estava com ela na noite em que tudo aconteceu? Ela só mudou o depoimento quando apareceu a testemunha que dizia claramente, né, que o Michael não estava com ela, que o Michael havia passado com o carro, o Corolla prata, e também havia uma câmera de segurança que de fato flagrou, não o Michael em si, mas esse carro, o carro dele, o Corolla prata, passando, né, nessa região. As câmeras não são tão de boa qualidade assim, era já madrugada, então a câmera ela consegue flagrar, né, o veículo, mas não consegue mostrar, né, efetivamente quem é que estava dentro desse carro. A testemunha ela foi crucial, né, para falar que era o Michael e mais uma outra pessoa que estava utilizando, né, um capuz. Essa foi a primeira mancada, digamos assim, né, que a esposa do Michael ela acabou cometendo, né, gente, diante das informações que ela mesma prestou à polícia. A segunda, no entanto, foi ainda mais grave. Entre a polícia receber, né, a informação do carro através das câmeras de segurança, entre a polícia, né, também receber, né, a informação da testemunha ocular que viu, né, o Michael naquele momento, durou um tempo muito longo. E essa mulher, ela não contou uma informação super importante a respeito disso. Que informação é essa? No meio do processo, 2 ou 3 dias após a Vitória já ter desaparecido, o caso Vitória já tinha ganho a repercussão em todo o país.
Todas as mídias, veículos de comunicação já estavam falando e falando muito, né, a respeito desse caso. Rapidamente foi chocando, né, a população como um todo, as pessoas tentando, né, entender como tudo estava acontecendo. E 3 dias depois do sumiço da Vitória, o Maicon chega e liga, né, para essa esposa. Olha só que informação importante e que ela esqueceu. Ele já estava sumido, já tinha as primeiras suspeitas, né, em relação a ele. E nessa ligação o Maicon fala: tá vendo? Essa menina que sumiu, ela está morta. Ela está morta. Fui eu quem a matei. Ele diz isso. E ela pergunta, né, no telefone, isso está no inquérito, inclusive, foi revelado aí por muitos portais de notícias e etc, esses detalhes. Na sequência ela pergunta, né, para o Maicon: como você matou a Vitória? E aí ele diz, né, que ele e uns amigos dele teriam, né, matado a menina, né? O Maicon, ele teria, né, ligado para essa esposa contando essa informação. A esposa, ela não disse isso para a polícia. Como é que a polícia descobriu? Porque havia, né, uma ligação de X minutos, né, do Maicon para essa esposa, e aí eles perguntam: olha, você disse que não tinha contato com ele, cadê? Tá aqui a ligação, ó, tantos minutos de você conversando com ele, já depois dele ser suspeito, você disse que não tinha mais nenhuma ligação com ele. E aí, né, ela pressionada, com medo, né, talvez da polícia ter gravado o que realmente ela disse, ou o que deixou de dizer com o Maicon, ela confirma, né, pela primeira vez que sim, que o Maicon ligou para ela, que confessou o crime e que uns amigos dele teriam ajudado a matar a menina. Obviamente, né, assim como você deve estar se perguntando, que amigos são esses, né, esposa do Maicon? Ela se complicou e não conseguiu dar uma resposta à altura em relação a esse momento, em relação a esse caso. A polícia, ela vai atrás de novo, né, dessa mulher para tentar entender, de fato, qual o papel dela em relação a tudo isso. E aí, quando a polícia ela vai atrás dessa mulher, ela acaba fazendo revelações importantes sobre, agora, a mãe do próprio Maicon. E olha só, né, que informações são essas, inclusive, né, urgentes e terríveis. Porque essa mulher, querendo ou não, ela acaba entregando, né, a mãe do Maicon. Ela conta que 2 dias após a Vitória, né, desaparecer, que essa mulher, a mãe do Maicon, esteve lá na casa onde a polícia hoje considera que seja o cativeiro da Vitória. Aquela casa, né, que estava sendo alugada, né, pelo próprio Maicon já há bastante tempo e que, curiosamente, o Maicon, horas antes de cometer, né, o rapto da Vitória, ele, né, teve contato com Daniel do rodeio, né, o homem que tinha ali, de certa forma, né, pego uma motocicleta do Maicon para consertar, né, essa moto, e ele fala que o Daniel queria se mudar, né, daquela região de maneira, né, imediata. Se chocou o Daniel do rodeio, porque o Maicon, ele sempre foi muito ligado, né, a essa mulher, né, a mãe dele, e ele achou muito estranho, né, aquilo ser tudo de repente, etc. Ele faz o pagamento do conserto, dá com outro amigo, que o Daniel do rodeio disse apenas, né, para a polícia que amigo é esse. A polícia pede para a gente não identificar quem é esse amigo que estava com o Maicon, né, na garupa da moto naquela hora, porque ele também é considerado um suspeito. E agora, essa esposa, a esposa do Maicon, ela confirma que 2 dias após o desaparecimento de Vitória, a mãe de Maicon, esteve nesse cativeiro e que ela teria feito essa limpeza. Por que a esposa do Maicon diz isso agora? Porque ela conta que essa mulher, de alguma maneira, conta para ela o que teria feito, a maneira como teria realizado tudo isso. E vejam bem, segundo essa mulher, no momento em que ela vai até esse local para fazer a limpeza, a mãe do Maicon já saberia que, né, o filho estava encrencado, que o filho, né, de alguma maneira estava complicado em relação a esse caso. É claro que a esposa do Maicon nesse momento não pode provar, né, com toda certeza se ela viu o sangue da Vitória, se ela viu o corpo da Vitória, mas a mãe,
a essa altura do campeonato, já sabia o que estava acontecendo. E eu repito, o laudo final, né, em relação ao primeiro processo, né, que é o indiciamento do Maicon, ele confirma que nesse local, que nessa casa onde o Maicon ele alugava, houve pelo menos 20 pontos, mais de 20 até, pontos de sangue eram DNA feminino. Ou seja, foi muito lavado aquilo tudo. Hoje, inclusive, muitas pessoas têm como teoria de que o local ficou extremamente sujo de sangue, o Maicon se desesperou, chama, né, essa mãe, e a mãe contrata Edna. Quem não se lembra aí da Edna, né, gente? A Edna foi uma mulher que trabalhou para a família de para a família de Maicon, perdão. A Edna, ela trabalhou para a família de Maicon como cuidadora de idosos. E existe, né, uma teoria de que essa mãe do Maicon, ela contrata, né, a dona Edna para ajudar, né, a fazer a limpeza desse local. Ela decide contratar a dona Edna porque já sabia do passado criminal em relação, né, a esse caso, e também já sabia que essa mulher estava sofrendo de esquizofrenia, né, um tipo de doença mental. Ou seja, se ela de repente começasse a contar, né, que eles mataram alguém, ninguém ia acreditar, porque na cabeça deles, né, essa mulher já estava falando coisas desconexas, coisas sobre morte, assassinato. Então a família dela não ia maldar, porque já era o comportamento, né, de alguém que possui, né, tá lidando com um problema mental como esse. A gente lembra, né, que a esquizofrenia ela provoca uma realidade paralela na cabeça do ser humano. A pessoa vê coisa que não existe, vê monstro, vê diabo, vê pessoa que já morreu, vê, sei lá, o presidente da República, Getúlio Vargas, são coisas muito loucas, né? Então, realmente faz sentido, né? Por pior que seja esse pensamento. Então, uma das teorias é de que, né, a mãe do Maicon e o Maicon teriam contratado a dona Edna para fazer, né, a limpeza desse cenário e que alguma coisa deu errado, né? Talvez eles ficaram com medo, talvez ela disse, né, que ia contar tudo e que de algum jeito, né, eles teriam matado, né, essa mulher e tentado despistar. A gente lembra, né, que a dona Edna ela some um pouco depois da vitória. A família, inclusive, chegou a dar queixa do sumiço dessa mulher. E essa mulher ela foi encontrada nua, numa beira de uma cachoeira, com uma pancada na cabeça. Não havia cortes, não havia nada, apenas uma pancada na cabeça. Pode ter sido, né, alguém que deu, né, uma pancada na cabeça. O laudo oficial diz que é impossível dizer que foi, né, uma outra pessoa, que a dona Edna poderia ter caído, né, e com a própria queda do corpo, batida, né, numa pedra ali nessa cachoeira e morrendo, né? Mas tudo é muito curioso, né, como as coisas de repente se conectam, né? Uma mulher com passado criminal, que trabalhou com o Maicon, com a família do Maicon, com a mãe do Maicon, some pouco depois do caso Vitória, aparece morta, né, na cachoeira, sem roupa, né? Tudo muito estranho. Agora, gente, com essas revelações importantes feitas, né, pela mulher do Maicon, muitos estão se perguntando, e aí? Quando vão ser, né, efetuadas novas prisões? Porque não só aqui, né, nesse canal, mas em outros canais e também, né, em outros veículos de informação, através do Guastelli. Quem é Guastelli? É um advogado que trabalha para a Record TV. Ele é o comentarista, né, de política do programa Cidade Alerta. O Guastelli, ele teve acesso, né, ao laudo que é em sigilo em sua maior parte, mas ele teve acesso quase ao todo a esse inquérito. E Guastelli, né, esse advogado comentarista da Record, fala que essa semana pelo menos 4 pessoas devem ser presas, ao que tudo indica, se a investigação caminhar da forma como todos, né, esperam, como todos aguardam. Diante dessas revelações fica a grande dúvida. Você realmente acredita que foi isso que aconteceu? Será que finalmente estamos diante da verdade? Ou ainda há por trás desse caso sombrio coisas muito pior? E é claro, você acredita que realmente esses são os envolvidos na morte da menina Vitória? Comente aqui embaixo. Ou você acredita que tem mais pessoas envolvidas? Realmente chegamos ao fim desse caso tão terrível? Comente aqui abaixo deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, que reagiu comigo a esse vídeo, a essas novas informações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!